fortalece todos os corações necessitados para que possamos caminhar juntos, fortalecidos, um pelo outro, um para o outro. A nossa necessidade faz com que o nosso guia e modelo, através do nosso amigo, nosso companheiro pessoal de todas as horas, consiga nos trazer para esta casa, para junto de Jesus, para junto daquele que nos prometeu, para junto daquele que nunca nos deixou sozinho. E é por isso que nós devemos agradecer sempre, sempre por todo e qualquer momento que seja dedicado ao estudo, ao bem, à satisfação de não só se ver feliz, mas como ver o outro feliz também. É justamente essa alegria, essa felicidade mútua que faz com que os nossos corações, repletos de alegria, repletos de felicidade, nos fortaleça e nos dê a dosagem da força necessária para continuarmos na nossa caminhada, sempre em frente, olhando para o alto, em busca daquilo que precisamos. E que esses amigos continuem nos fortalecendo, continuem nos ajudando, justamente naquela nossa necessidade. E que seja sempre feita a vontade do Pai. E que nós estejamos prontos a atender, prontos a tentar fazer o que for trazido para nós. Que assim seja, Senhor. Sempre conosco. Cabeça erguida, coração fortalecido, mente aberta, vontade despertada, realização vislumbrada. Que assim seja, Senhor, conosco. Ser conosco. Sempre, sempre. É sempre bom, né, a gente encontrar amigos, porque a gente consegue sentir um fortalecimento no nosso coração, né? Ainda mais quando se trata de amizades que a gente acha que é só dessa existência, mas que com certeza a ciranda da volta faz com que toda vez que ela seja mexida, nos encontremos aqui, ali, acolá, aonde for necessário nós vamos estar nos encontrando, sempre um ajudando o outro, fortalecendo o outro. Por motivos alheios aí à nossa vontade, mas que de acordo com a vontade do Pai, ficamos apartados por um bom tempo, né? Materialmente falando, porque juntos sempre estivemos espiritualmente, sempre estivemos com os nossos pensamentos voltados um para o outro. E que nós consigamos, né, manter esse alinhamento de pensamento num padrão de vibração que possa trazer uma satisfação para que nós tenhamos a certeza da nossa caminhada, para que nós tenhamos a certeza da nossa força de acordo com aquilo que nós precisamos e com aquele que nos acompanha, né? Hoje coube a nós trazer uma ideia, né, em torno da convivência com os diferentes. E a gente vai tentar trazer aqui algo que venha despertar a nossa caminhada em relação ao que a gente acha, ao que a gente fala, ao que a gente diz em relação à diferença, né? Que diferença nós temos um do outro? A pele, o tamanho, que diferença nós temos um do outro?
A diferença que o estudo fala para nós é justamente a capacidade que nós temos de ter de vinculação, ou seja, vincularmos uns ao outro de acordo com o que cada um é. Eu não tenho que aqui estar tentando transformar alguém que seja, que passe a ser do jeito que eu quero. A pessoa é diferente para mim tanto quanto eu sou para ela. Então, eu querer que ela seja diferente, também estou lhe dando o direito dela querer que eu também seja diferente. Então, o que é que me falta? Essa capacidade de vinculação, ou seja, me vincular às pessoas da maneira que elas são. Começando por nós, somos diferentes, cada dia nós agimos de uma forma. Então, não existe um padrão, né, de pessoas que podem ser, que pode ser considerada como iguais. Nem os gêmeos são iguais. Nem os gêmeos são iguais. A gente sabe muito bem disso. Agora, nós precisamos desenvolver aquela chamada habilidade, né? Habilidade de contenção, ou seja, se conter diante das situações que se apresentarem a nós. Eu tenho que me conter, eu tenho que ter a habilidade de conter o que o outro está passando para mim. Na maioria das vezes, somos nós que passamos para o outro, né? Eu vou até ler um pedaço aqui de uma frase de Emmanuel, que ela é muito forte, tá? Que diz assim, olha, eu vou ler para não fugir das palavras, né? Devemos nos habituar à visão de procurar o melhor para que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Habituar a visão na procura do melhor para que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Nós temos conosco uma malícia que faz com que a gente antecipe um julgamento em relação àquele que chega perto de nós. Basta a pessoa falar ou pensar diferente da gente que a gente já classifica como inimigo. Você pensa diferente de mim, você não pensa igual a mim. Quem é que pensa igual aqui, gente? Quem é que pensa? Ninguém pensa igual, não adianta. Estamos aqui, olha, dentro de uma casa espírita, por sinal, muito boa, né? Muito, como é que se diz? Fortalecida, a gente sabe disso, né? Porém, cada um aqui tem um pensamento que está sendo formado de acordo com a sua caminhada. A minha necessidade não é a dela, a minha necessidade não é a dela, a minha necessidade é a minha necessidade. E cada um tem a sua necessidade. E as nossas necessidades são diferentes, a gente não pode uniformizar ou unificar as necessidades. Tem uma coisa que a gente pode unificar: estamos fadados ao progresso. Não tem jeito, nós vamos crescer, nós vamos progredir, nós vamos evoluir. Isso não tem jeito. Agora, como vamos chegar lá? Vai ser de acordo com a caminhada de cada um, de acordo com o conhecimento de cada um, de acordo com a disposição e a vontade com que cada um vai imprimir naquilo que tem que fazer. Então não tem como eu querer que o outro seja igual a mim. Eu mesmo estou Valci, mas eu já fui Maria, João, José, Carlos, Ana. Então eu já tenho várias passagens aqui na Terra e tenho certeza que tenho comigo um pouquinho de cada um. Então, a cada momento em que uma situação surge, um desse pouquinho que aparece, que atua, né? A gente não fala, eu sou legal, sou muito bom, mas pisa no meu carro. Aí, eu sou calmo, sou tranquilão mesmo, mas tem momentos em que eu me vejo assim, agindo de tal forma que eu falo assim, não é possível, eu ainda faço isso, eu ainda penso isso. Penso, faço e por um bom tempo vamos fazer ainda. Vamos fazer. Nós não devemos nos cobrar uma perfeição, assim como o nosso guia e modelo já conseguiu e está indo muito mais além, sabe? Porque nós estamos, a princípio, nós estamos, como é que se diz, no início de uma caminhada. E todo aquele que está iniciando vai tropeçar, vai cair, vai repetir, para poder guardar aquilo que deve ser feito melhor, da melhor maneira possível. A gente deve agradecer a oportunidade que nós temos desses diferentes espíritos que retornam para nos ajudar.
Cada um vem com uma ajuda, um vem me dando uma intuição para falar isso, o outro vem cuidando da minha saúde, o outro vem me dando, fortalecendo a minha vontade. Então, até esses espíritos mais adiantados que nós são diferentes, porque cada um tem um pensamento, cada um está no seu patamar, cada um vai agir de acordo com a necessidade daquele que ele vai ajudar. Não é? Nós estamos necessitando da ajuda, mas cada um precisa de uma ajuda aqui, não é a mesma para todos. Não é a mesma para todos. Então, nós temos que desenvolver sim essa capacidade de se vincular um ao outro, ou seja, à medida em que nós nos encontrarmos diante daquele que achamos que o pensamento dele é diferente, vamos nos adaptar, não vamos tentar fazê-lo mudar. Por mais que eu fale aqui, por mais que tragam para nós as mensagens, a gente não consegue mudar a cabeça do outro assim, sabe? É a pessoa que decide mudar, de acordo com aquilo que ele está vendo ou está ouvindo. Não adianta, porque se fosse fácil chegar aqui e falar e mudar a cabeça do outro, seria uma maravilha. Ou não, porque talvez fôssemos todos iguais. E quando a coisa é assim, uniforme, sabe, corre um sério risco de não caminhar, de parar por ali. O que faz a gente crescer, o que faz a gente evoluir, é justamente essa diferença do pensamento, é justamente essa diferença do julgamento que a gente faz das coisas que surgem diante de nós. Então, querer fazer com que o outro seja igual a mim, muito difícil, né, gente? Eu vou estar interferindo num planejamento divino, num planejamento sagrado que cada um traz consigo, sabe? Então eu preciso sim desenvolver essa capacidade de vinculação, fazendo com que a minha habilidade de contenção faça com que eu me contenha diante da situação e faça com que eu saiba receber o outro, sabe? Me conter nas minhas atitudes, nos meus julgamentos, nas minhas malícias, como diz Emmanuel, e conter o outro, mas de maneira em que eu não o atinja, em que ele não se sinta agredido. Saber conversar, saber dialogar, levar para o outro uma conversa sadia, trabalhando no bem, trazendo um conhecimento que vai fazer com que ele desperte e passe a pensar em relação àquilo que está ocorrendo. A gente sabe que fomos criados, né? Nós fomos criados para vivermos numa sociedade. Então, como eu vou viver numa sociedade se eu não tenho a condição, não tenho a capacidade de uma convivência com os diferentes? Então, eu preciso de ter condições de convivência. Nós aqui, olha, estamos auxiliando um ao outro para que nós cresçamos todos juntos, cada um no seu patamar, claro. Mas se eu não tenho condições de ter uma convivência, de participar de uma sociedade, a coisa fica meio que complicada. Porque eu chego aqui na casa espírita e quero mudar tudo que seja de acordo com o meu pensamento, que hajam de acordo com aquilo que eu acho certo. Tem alguma coisa então que está errada, né? Nós precisamos justamente dos debates, né? Irmã de For fala que não nos incentiva a conviver com aquele que malha, que fala. Não é isso, sabe? Tipo, aceitar, bater palma para as situações adversas, não é isso. Mas procurar fazer como deve ser feito para que o outro desperte. Porque nós precisamos do outro para crescer, para evoluir, para exercitar. Aqui está mil maravilhas, não está? Muito bom aqui, né? Um clima assim ameno, né? Suave, harmonizado. Mas quando a gente sai daqui, como é que fica? Eu venho para cá, leio, estudo, tento fazer alguma coisa, aí eu tenho que sair daqui da teoria e praticar. É aí que o outro, que eu chamo de diferente, vai fazer com que eu cresça, com que eu evolua. Porque é a diferença dele que vai me mostrar o ponto que eu preciso desenvolver. Se formos todos iguais, não vai ter o que desenvolver, não vai ter o que crescer, o que evoluir. Então, nós devemos valorizar e muito o que nós achamos que é diferente. Porque é justamente essa diferença que vai fazer eu crescer, gente. É na diferença que a gente vai colhendo aqui, colhendo ali, montando algo que vai ser unificado e vai servir para todos. Para todos.
É aí que entra a história da relação, né? Qual é o primeiro laboratório que faz com que a gente tenha esse contato com os diferentes? A nossa casa, a nossa família. Todo mundo aqui já ouviu falar, né, que, preferia que a minha mãe fosse a outra, preferia que meu pai fosse o outro, né? Os nossos filhos, ou até mesmo nós já falamos isso. Meu pai bem que podia ser aquele cara de lá, minha mãe bem que podia ser aquela senhora de lá. Mas não, o pai que eu preciso é aquele, a mãe que eu preciso é aquela, o irmão que eu preciso é aquele, ou os irmãos que a gente precisa são aqueles. E ainda tem mais, existe essa aproximação dessa família consanguínea que nos dá a oportunidade de convivermos com 2, com 3, com 4, com 10, essa oportunidade. Mas existem os tios, os primos, né? As primas, as tias, que não estão ali no convívio, no nosso convívio, mas fazem parte da nossa família. Vai chegar um momento em que eles vão estar ali perto da gente, né? Tanto é que hoje o conceito de família já está mais ampliado, porque hoje nós moramos, né, ou moram com a gente, nosso cunhado, a nossa nora, o nosso neto, que é parte de um e parte do outro, não é só do meu filho ou da minha filha, é do marido dela e da esposa dele também. Então, existe uma junção de pensamentos que vão fazer com que a gente tire ali, dessa união, algo proveitoso. Então, eu preciso sim estar preparado para lidar com os diferentes, porque são esses diferentes que vão trazer a experiência que eu preciso ter. Né? Se eu não me predisponho a ter um relacionamento com diferentes, que somatório de evolução eu vou ter? Nenhum, gente. Então, cabe a nós despertarmos e estarmos atentos quando estivermos diante de algo que acharmos diferente. Achar diferente, pensar diferente, agir diferente não é inimigo, não está contra mim. Pelo contrário, ele está me mostrando, me dando, aliás, motivos para que eu pare, analise e cresça em cima daquilo que ele está me mostrando ali. Então, necessitado diferente faz parte do nosso planejamento. Então, tenhamos sim muita calma, muita tranquilidade, para que a gente, diante da situação, consiga lidar com o outro. Né? Não quer dizer que ele seja inimigo, não quer dizer que ele está contra mim, não. Agora, então, o momento, você não pode nem expor a sua opinião, né? O momento atual, então, cada um com seu cada um, e deixa o cada um dos outros. Né? Vamos cuidar do nosso um, e que eles cuidem do dele, vamos fazer a nossa parte, né? Até mesmo porque chega um momento em que a gente se sente, né? Eu falo na Casa Espírita, eu já li Emmanuel, eu já li Chico Xavier, já li muita coisa, então eu me acho uma referência. Então basta que o outro modifique um pouquinho daquilo que eu acho correto, que eu quero impor, me sentindo melhor, maior, mais que sirvo mais de referência. Eu sou espírita, eu faço e aconteça, então eu sou referência. E é justamente esse atendimento à exigência do ego que faz com que você tome esse tipo de atitude. Porque você é futucado ali toda hora, o seu ego vem à tona assim toda hora e que você se enche todo. Então é aí que você começa a ver a diferença do outro, porque você se sente melhor, se sente maior, você é a referência, sabe? Todos nós somos referências, todos nós, cada um de acordo com o momento em que se encontra. Né? Então, você ter um relacionamento em que você se acha melhor que o outro vai te dar muita dor de cabeça. Você vai acabar desenvolvendo uma inimizade, você vai acabar não tendo condições de participar de grupos de trabalho, de grupos de pesquisa, né? Porque o que eu vou fazer aqui nesse grupo se eu sei mais que todo mundo? Eu quero que todo mundo saiba como eu sei ou melhor do que eu. Aí eu vou lá falar, mas não é bem assim, não é bem assim. No momento eu estou aqui falando porque eu tenho necessidade de falar, mas talvez a caminhada moral ou espiritual de muitos que estão aí me ouvindo, me ultrapasse muito mais além do que a gente imagina. Mas hoje a necessidade de estar falando aqui é de quem? Minha.
né? Então, não é que sejamos diferentes porque estamos aqui. Não, não é isso, não é isso. A necessidade é que faz a diferença, né? Aqueles que têm um despertamento mais apurado para a situação que está ocorrendo, vai saber administrar e passar pela situação de maneira que ele não sofra muito. Porque é se achar, é se sentir, é querer engordar a situação, colocar ali toda a sua expectativa naquela situação que faz com que você tenha uma decepção. Você se decepciona. Poxa, pensei que fosse soltar fogos, pensei que ia me ter um bolo, pensei que não tem nada para mim. Quem inventou essa situação? Quem criou essa situação? Quem quis essa satisfação aí? Eu. Não é por aí? Então, cabe somente a nós administrar o nosso pensamento, coordenando a capacidade que nós temos de julgar por baixo. A gente nunca julga direito por cima, a gente julga por baixo o outro, por quê? Nós nos achamos a referência, nós nos achamos o melhor, né? Então, tem uma outra passagem que fala assim, olha, de Irmãs, né, que eu separei aqui também. Jesus sabia que o fato ocorreria, mas nem por isso tomou uma atitude excludente. Ele não excluiu, hein? Mesmo sabendo da diferente postura do apóstolo, manteve-se firme na ideia de amá-lo incondicionalmente na sua peculiar diferença, né? Então, se você for ver o Evangelho, tá? É tudo ensinamento de amor, amor, todo ele. Então, se eu não tenho esse sentimento despertado em mim, por mais que o outro fale a minha língua, talvez eu não me deixe levar pela influência dele. Por quê? Porque eu quero saber de mim, eu sou o cara, né? Então, isso aqui está dando um exemplo do apóstolo que Jesus sabia da situação que ia ocorrer. No entanto, ele continuou amando, tratando da mesma forma, não viu necessidade de ter um tratamento diferente. Então, se nós temos Jesus como guia e modelo, o que nós temos que fazer? Seguir o guia e repetir o modelo. E Jesus o tempo todo, vê aí o Evangelho nas bem-aventuranças, sabe? Que nos ensina que nós temos que amar ao próximo, fazer ao próximo o que nós queríamos que fizesse para nós, reconcilia-te com teu irmão enquanto está encaminhada com ele. Os conselhos do Evangelho é só assim, só em cima de um bom relacionamento, sabe? Ele não fala, deixa teu irmão para trás e vai caminhar sozinho, não se reconcilia com ele não, deixa ele, não quer nada, deixa ele para lá, não fala nada disso. Isso é coisa nossa, eu não aguento mais, não tem mais como fazer, então deixa para lá, larga de mão. Aí nós tomamos essa atitude. No entanto, vem Jesus lá, há mais de 2000 anos atrás, dando o exemplo de como nós devemos tratar o próximo, né? E até hoje a gente recebe aqui os ensinamentos desses espíritos que conseguiram caminhar, que estão mais além e trazem para nós a cola da prova do teste que nós vamos fazer. Então é como se nós já tivéssemos o resultado de uma prova que nós nem fizemos ainda, estamos fazendo, mas o que ele diz? Pode ir que vai dar tudo certo, eu estou aqui lhe aguardando, eu fui à frente para preparar o caminho para recebê-los. Então é essa garantia, é essa segurança que nós temos que ter. Temos um guia e modelo que tem vários trabalhadores que estão aqui a todo momento nos ajudando, nos cercando, tentando nos orientar, mostrando para nós a necessidade de estarmos ligados um ao outro por uma sintonia, por uma vibração positiva, para que consigamos nos notar, nos sentir e fazermos um bom proveito do momento em que está acontecendo. Essa capacidade de percepção facilita a caminhada. Por isso, eles andam conosco. Quando você pensa que está sozinho, você está muito mais amparado do que você imagina. Por quê? Sozinho
não temos condições ainda de caminharmos. Então é necessário que sejamos amparados por todos os lados, porque, segundo os Espíritos Trabalhadores do Senhor e o próprio Guia Modelo, nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderá. E a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que ter na mente essa fortaleza que caminha conosco, essa fortaleza que nos dá a certeza de que ali adiante tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido, né? Então eu queria ler mais um pedacinho aqui de Hermance, né? A ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro, entendendo aqui não apenas como próximo ou outra pessoa, mas além disso, como o diferente, o oposto, o distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais, o desigual, que na sua realidade deve ser respeitado como ele está, como ele é e como ele está, sem indiferença ou descaso, repulsa ou exclusão, em razão de suas peculiaridades. Então veja bem, o ensinamento está aqui. Não tem que haver repulsa. Aquela capacidade que a gente estava falando de aproximação é justamente essa. A gente fala logo assim, meu santo não cruzou com o dele, não fui com a cara dele. Não é para ir, a cara dele é dele, ele vai com a cara dele, você vai com a sua. Você vai com a sua, não importa, não tem como você ir com a cara dele. Exatamente, sabe? Levanta, sacode a poeira e vai embora, continua na sua caminhada, porque ele está na caminhada dele, você está na sua caminhada, então você não pode ter aquele movimento de repulsão, sabe? Melhor ele lá e eu aqui, não, melhor é junto, porque é justamente essa junção que vai fazer com que você aprenda como lidar. Sabe, se nós morássemos numa ilha, nós não, né? Vamos dizer um só numa ilha, que aprendizado teria? Que experiência teria em relação ao convívio na sociedade? Se você é colocado dentro de uma família para ser ensinado, doutrinado, para que você aprenda a sair dali para se relacionar socialmente. Se você não aprende aquilo que a sua casa está lhe dizendo, se você não aprende o que os seus pais estão lhe ensinando, você torna-se uma pessoa muito difícil de se relacionar com o outro, sabe? Então, não existe essa de viver numa bolha para não se misturar. Não, temos que estar juntos e misturados sim. Os espíritos estão aí, ó, misturados com a gente, tá? Tentando nos orientar. E quando eu tomo a atitude de me ausentar, eu estou tirando a minha oportunidade de crescer, de evoluir e mais ainda, de fazer com que o outro não conviva comigo para aprender o pouco que eu sei, né? E continua assim, olha: a alteridade, portanto, torna-se aprendizado urgente para o futuro do nosso movimento social espírita, considerando o lamentável processo da exclusão que vem ocorrendo na surdina. Conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui desafio ético aos grupamentos espiritistas no campo da alteridade, mesmo porque o mastro da nova revelação cristã preconiza fraternidade como postura de base para as relações pacíficas e mantenedoras do idealismo superior, em direção às clareiras da necessidade do homem do terceiro milênio. Então, olha como nós estamos nos tirando do momento de aproveitar a oportunidade. Eu não sou um homem que preciso crescer, evoluir, progredir, então eu tenho a necessidade de uma convivência para tirar um aprendizado, para aprender como lidar com o outro, porque eu vou necessitar disso logo ali adiante. Como é que eu vou conseguir trabalhar? Como é que eu vou conseguir desenvolver um trabalho em grupo se eu não tenho condições de uma convivência na sociedade? Difícil, né? Fica muito difícil. Ou seja, eu vou sofrer. Então, ele dá uma dica, Hermance dá uma dica aqui pra gente, olha. A inclusão em nome do amor
é ação moral para a nossa convivência, sem o que não faremos a dolorosa e imprescindível cirurgia de extirpação da egolatria, tão comum a todos nós, almas com pequenas aquisições nos valores essenciais da espiritualização. Nós ainda temos pequenas aquisições e temos que continuar tendo essas pequenas, conseguindo mais, para que a gente consiga um montante que nos dê uma evolução moral, né, um crescimento moral que nos fortaleça, que a gente possa servir de guia mais tarde, né, ou levar o teu conhecimento, a tua experiência de maneira agradável, positiva, convivendo bem com o outro, fazendo bem para o outro, né? E ela diz assim, olha, diferenças não são defeitos ou álibis para que decretemos o sectarismo e a indiferença. Somente porque não compreendemos o papel dos diferentes na engrenagem da vida, olha só porque não compreendemos o papel dos diferentes na engrenagem da vida, executando uma missão específica que quase sempre só conseguiremos entender quando decididamente vencermos as etapas do processo de construção da alteridade. Enquanto eu não construir em mim, tá, o processo da alteridade, ou seja, saber conviver, entender, aceitar, debater, fazer com que o outro se sinta amparado, se sinta bem, não se sinta diferente. Enquanto eu não desenvolver em mim esse processo da alteridade, fica difícil de eu entender. Sabe? Fica difícil de eu entender e o relacionamento fica muito difícil e ambos vão sofrer. Talvez o outro nem sofra tanto, porque se eu sou a referência, de repente quem vai sofrer mais sou eu, porque quem vai exigir sou eu. Então é mais ou menos por aí, desenvolver esse processo dentro de nós. Não adianta chegar aqui, ler e tal, explicar e não desenvolver. Ou seja, existe uma coisa chamada essência, que é aquilo que vem de dentro de nós. Tá? Aquilo que é a nossa realidade. Se eu ainda não consigo trazer para fora de mim a minha realidade, como o outro vai me entender se eu não estou sendo real com ele? Às vezes acontece da gente tentar fazer algo pelo outro fugindo de alguma coisa que eu deixei de fazer. E eu quero resolver a situação do outro, e eu quero levar no colo, eu quero comprar, eu quero pagar, quero como se fosse uma coisa assim que fosse compensar algo que eu deixei de fazer. Ali tem a minha essência? Não. Tem a minha condição financeira, tem a minha saúde, tem tudo. Mas não tem o que eu tenho de essencial, que é o amor, a vontade de fazer com carinho, muito bem feito, dando aquela caprichada na situação. Né? Então, hoje em dia, a gente está muito afastado da essência, porque qualquer coisa faz com que a gente se deixe levar. Né? Eu até falei uma vez, aqui não, já tem muito tempo, falei uma vez sobre as coisas que a gente come, que a gente se alimenta. Você pensa que tem morango ali, mas não é uma mistura que faz com que você sinta o sabor, o cheiro, tal, tudo de morango, mas não tem nada de morango. Não tem nada disso aí, não é verdade? Então, é justamente essa falta da essência que faz com que a gente se acostume e aceite qualquer coisa. Por eu não ter mais a convivência com a situação, eu esqueço da situação, não tenho mais uma ideia de como a situação é a realidade. Então, qualquer outra que chegue perto de mim, aquela para mim é real. E eu acabo aceitando, né? Por não ter o conhecimento, por não ter o entendimento, qualquer um me mostra qualquer coisa que vai fazer com que eu aceite, sabe? Com que eu entenda, não, é isso mesmo. Por quê? Porque eu ainda não desenvolvi um conhecimento, sabe? Ainda não tenho um entendimento suficiente para separar uma coisa da outra, entender qual é o certo, qual é o errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer, sabe? Então, quando você se dá da sua essência, o outro sente que você está sendo uma pessoa de coração, uma pessoa honesta. Ele sente, não precisa você chegar com um caminhão de doação, sabe, que não vai ter o mesmo efeito. Lembra do óvulo da viúva? Dá uma maçãzinha assim, eu só tenho isso daqui, e aquilo vai fazer uma força.
O alimento que vai passar naquela pequena doação vai fazer com que o outro se sinta muito mais fortalecido, muito mais alimentado, muito mais reconhecido espiritualmente por quem lhe fez a doação e vai retribuir. E é justamente essa retribuição que faz com que a pessoa se sinta melhor, fortalecida e volte com 2 maçãs. Porque ela vai ter condição de ter mais 2, mais 3, mais 4, mas desde que ela dê de si, não dê aquilo que ela não tem condições de dar, e se dá sem a sua essência, né? Tem mais uma passagem aqui, a hora está voando, né? Então ela diz assim, olha: sem deixar de considerar as inúmeras variações que resultam da peculiaridade individual, apresentamos algumas dessas etapas na caracterização do processo autoritário, tais como... Aí ela dá umas dicas, Hermance dá umas dicas para a gente desenvolver esse processo. Conhecer a diferença. Primeiro, conhecer a diferença. É a fase de acolhimento do outro. A partir do momento que eu reconheço, eu estou acolhendo. Então facilita esse relacionamento, né? Despindo-se de preconceito e estereótipos éticos pré-formulados. Olha a malícia que Emmanuel falou lá atrás. O julgamento malicioso, né? Pré-formados, guardando abertura de afeto ao diferente e à sua diferença. Afeto, o livro é Laços de Afetos, Caminhos do Amor na Convivência. Outra dica: compreender a diferença. Entender, compreender, né? Porque você conviver com uma pessoa diferente não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas a partir do momento que você compreende, essa convivência é mais suave, sabe? A gente sente menos, não se aborrece tanto, né? Então, compreender a diferença. Criação de avaliações parciais, não definitivas, que favoreçam a análise desse outro, buscando entender-lhes as razões, estudar-lhes os motivos, até penetrarmos na essência do seu ser, compreendendo-o pela apreensão do sentido que ele tem para Deus, seu papel cooperativo no universo. Todos nós temos uma missão. Se eu entendo, se eu compreendo a diferença do outro, eu vou ter a capacidade, sabe, de ter o conhecimento do papel dele na sua encarnação. Ele é uma criação de Deus. Deus criou assim à toa, para nada. Então, do jeito que ele serve a alguém. Ele passa por situações de que ele mesmo pediu para passar, e para que daquela forma possa ajudar o outro a entendê-lo, para melhorar a sua caminhada. Então ele tem um papel na criação, ele tem um papel na sua encarnação, ele tem um papel aonde ele estiver, com quem ele estiver. À toa, gente, não é, tá? Se chegou até nós, alguma coisa nós temos em relação a essa situação. Aprender com a diferença. Aprender com a diferença. É uma frase que une e permite acessibilidade mútua. Receptividade aos sentidos do outro propicia uma relação de aprendizado e elastecimento de noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar algo, buscando, se possível, aprender a amá-lo na sua particularidade. Me aceita como eu sou, aceita o outro como ele é. Ele não tem que mudar para me agradar, e eu também não tenho que mudar para agradar ele. Então é por aí. Aceita, tem essa acessibilidade favorecida, né? E continua, olha, assim. Uma outra parte que eu separei aqui, né? Investir no entendimento de semelhante questão auxiliar-nos a estabelecer uma autossondagem
frente aos testemunhos da vida relacional, investigando em nós mesmos a partir dos atritos e desencontros com o outro. As causas reais dos sentimentos que se assomaram no caleidoscópio do mundo emocional, efetuando uma viagem segura a um outro diferente, né? Então, enquanto eu não entendo o meu eu tenho dificuldade para entender o outro. Então, me entender é facilitar o entendimento com o outro. Se eu não me amo, se eu não me entendo, se eu não tenho uma avaliação correta de mim, não vou ter condições de ter uma avaliação correta do outro, muito menos entender. Ele é diferente mesmo, então é isso que eu vou achar, tá? Sem condições, né? E faltam só alguns minutinhos, eu gostaria de trazer esse livro aqui que fala da família também. A preocupação do nosso crescimento em relação ao nosso relacionamento social é muito grande. Então nós temos à nossa disposição uma vasta literatura que vai fazer com que a gente entenda, com que a gente compreenda, com que a gente tenha uma caminhada mais suavizada, gente. Então tem livros que a gente olha assim, meu Deus do céu, você conversa às vezes com uma pessoa, ou então com um espírito, você vê que ainda a nossa necessidade é muito grande ainda. Então, não vamos perder tempo, vamos procurar sim dar uma lida, dar uma estudada, para que a gente caminhe um pouquinho mais rápido, acompanhar essa mudança que está havendo de provas e expiações para a regeneração. Vamos acompanhar, vamos correr, vamos procurar participar, dar o melhor de nós, porque nós vamos ser sim, faça a sua parte que o céu te ajudará. Nós vamos ser sim chamados, convidados a fazer parte de um mundo já de regeneração, né? Então tem uma passagem que Emmanuel que fala assim, convivência com os parentes. Do ponto de vista da reencarnação, os vínculos afetivos entre parênteses, encontram suas matrizes no pretérito, onde estão sedimentados acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, os quais determinam uma convivência atormentada ou feliz, né? Nos dias de hoje, no entanto, muitos fatores são decorrentes da postura adotada na atual existência. Às vezes, as dificuldades que nós temos são posturas que nós tomamos atualmente. Porque quando nos colocam junto ou perante o outro, é para que nós nos entendamos, tenhamos uma oportunidade de passar a limpo, de fazer novamente o que nós fizemos errado. Mas eu tomo uma postura nessa atual encarnação. Aí o que acontece? A gente perde a oportunidade de nos conciliarmos com o outro enquanto estamos encaminhados com ele. Então é bem claro aqui, Emmanuel é bem claro quando ele diz, no entanto, muitos fatores são decorrentes de posturas adotadas na atual existência, criando conflitos de comportamento e aceitação de padrões. Eu não aceito os padrões dele, né? Tantas vezes desprezados outrora. Por agirem de forma diferente do que pensamos ou elegemos, criam-se desgastes desnecessários que acabam por dar a impressão popular de que parente é dor de dente. Olha só isso. Parente é dor de dente. Não, ele é muito legal. Oi? Às vezes né? Mas era nesse. Olha aí. Ver diferente. Se o parente é dor de dente, abriu uma oportunidade de um pesquisador inventar um analgésico, né? A senhora mesmo falou, faz uma obturação. Então, procura se adaptar à situação, não queira arrancar esse dente, trata dele que ele vai te dar muito mais prazer, você vai poder ter uma mastigação mais forte, mais segura, aproveitar melhor, né? É igual aquela história de você querer, tem que matar, tem que acabar, não, você vai estar só libertando o espírito que depois vai voltar aí novamente. Então você arrancar o dente é tirar a tua oportunidade de ter uma mastigação mais certa, melhor, né? Trata o dente, como a senhora falou, faz uma obturação que é melhor, né?
Cada criatura é um universo à parte, com características próprias, sucessos e insucessos pessoais. Não podemos querê-los em total sintonia de ideias conosco. A gente sabe que essa convivência familiar é muito difícil. Por quê? Porque nós não somos um, nós somos vários, da mesma forma que os outros também são. Cada um traz a sua experiência, né? E ali, eles falam na faina familiar, a reunião de amigos, inimigos, devedores, credores, juízes, réus, estão todos juntos. Então vai haver um momento em que vai ter que ter uma mexida naquele caldeirão ali, gente. Então não tem essa de eu não notar, de eu fingir que não. Eu tenho que aproveitar o momento que me está sendo dado, de estar naquela família, de estar naquela convivência, naquele emprego, naquela oportunidade. Porque estamos aqui para crescer, para evoluir e aproveitarmos todas as situações, todas elas. É uma visão diferenciada de tudo aquilo que passa por nós, né? Ou seja, procurar ver o melhor, sempre ver o melhor. Pô, mas fulano é chato pra caramba, fulano é fofoqueiro. O que o fofoqueiro desperta na gente? O cuidado de não falar coisa perto dele. É verdade, né? A pessoa que ouve uma coisa e sai falando, o que você tem que ter? Cuidado. Não, ele é fofoqueiro, então tá, deixa ele lá, aí você fica se policiando, ou seja, você não fica mais vigilante. Então, ver pelo outro lado, procurar ver não só a outra face, como ver também a outra face, né? Como as coisas que acontecem, e a gente procura tirar um bom proveito de tudo aquilo que acontecer conosco, tá? Que Deus permita que esses espíritos continuem nos ajudando e clareando as nossas mentes para que haja um entendimento melhor e maior para passarmos com mais suavidade pelas situações que são nossas. E que venham as situações, vamos pedir somente ajuda, tá? Muito obrigado pela vibração.